Bom dia, caríssimos alunos do terceiro ano Tropa de Elite 2, Miram Marroquim, dando prosseguimento a nossas aulas de revisão geral de Sociologia. Como havia dito ontem, na nossa aula de Filosofia, hoje nós vamos conferir as respostas de vocês, né? As respostas corretas, o gabarito de Sociologia, ok? E espero que todos tenham acertado. Em Sociologia, as questões são menos complicadas, menos complexas, mais objetivas, né, do que Filosofia. Filosofia requer reflexão, analogia, interpretação, ok? Muito bem. Vamos, então, ao gabarito, as respostas daquelas 20 questões de Sociologia. Como ontem eu disse, uma pequena maratona, né? 22 questões de Filosofia e 20 de Sociologia. No total, 42 questões que vocês receberam e creio que todos já resolveram, já passaram para o caderno, ok? Muito bem. Vamos, então, a elas. Vamos às questões. Aqui está todo o segundo bimestre, né? Só o segundo bimestre, claro. Vamos rolar aqui as Sociologia, só recapitulando o processo de socialização, dando continuidade, né, às questões, aos assuntos, aos conteúdos de Sociologia. Por isso que o item 4, né, aqui está o processo de socialização, portanto, dando a continuidade aos assuntos. A comunicação, o item 6, processos sociais, não é? E por aí vai. Os processos sociais associativos e dissociativos, todos eles, não é? A cooperação, acomodação, assimilação, e os processos sociais dissociativos, competição e conflito, não é? Competição e conflito e as características, a comparação dos dois aqui, ok? Muito bem. Então, as primeiras questões do segundo bimestre, não é? Tá aqui. Primeira questão: desde o seu nascimento, o indivíduo é inserido num processo global de inclusão social e de assimilação cultural, ou conjunto de normas, costumes, comportamento e tradições de uma sociedade, de um grupo, de um povo. Okay? Esse processo denomina-se, então, a resposta correta, claro, é a letra C, socialização. Ao anotarem a letra C no caderno de vocês, vocês anotam não só a letrinha, mas também o enunciado da resposta, o enunciado da alternativa, ok? Questão 2. O lojista que procura conquistar o maior número de clientes para sua loja, o estudante que luta por uma vaga na universidade, o vendedor que grita bem alto anunciando o seu produto, estão todos envolvidos em um processo social de... Claro, a alternativa certa é a letra D, competição, não é? Muito bem. Questão 3. Sobre o processo de socialização, é mais correto afirmar que... Questão número 3, a alternativa certa, não vou ler as alternativas, é a letra D. Nunca se conclui durante a vida do indivíduo, pois é contínuo, dinâmico e progressivo e ocorre em todas as etapas de sua existência, o processo de socialização. Todas as outras alternativas são falsas, tá? A alternativa é verdadeira, portanto, repetindo, letra D, ok? Questão 4. A característica mais importante desse processo social é que ele sempre resulta em mudanças efetivas de comportamento entre as pessoas, os grupos de pessoas, entre as pessoas ou grupos de pessoas, devido às relações e à comunicação que se dá entre eles. Essa questão se refere, creio, à interação social, à forma como os indivíduos interagem uns com os outros, individualmente ou em grupos. Portanto, a questão 4, a alternativa certa é, sem dúvida, letra A. Questão 5, o processo social através do qual diferentes pessoas, grupos, instituições ou comunidades trabalham em conjunto em prol dos mesmos interesses e objetivos denomina-se, claro,
cooperação, letra C, ok? Questão 6. Segundo Emily Durkheim, as 3 características básicas do fato social são, novamente, claro, letra C. Todas as outras estão então incorretas. A verdadeira alternativa C, ok? Generalidade, exterioridade e coercitividade. São as 3 características do fato social, né? Tese de Emily Durkheim, baseado no qual ele define sociologia. Questão 7. Não sou obrigado a me comportar socialmente conforme as leis e regras de conduta, mas seria inútil agir assim contra essa necessidade imposta, pois, mesmo se eu deliberadamente quebrar as regras, terei que lutar contra elas, inevitavelmente. Este é um dos aspectos do fato social que se denomina, então, claro, a alternativa correta é a letra D, coercitividade. Questão 7, letra D, ok? Questão 8. A concepção da sociologia como ciência, segundo Emily Durkheim, se baseia na teoria do fato social. Seu objetivo é demonstrar que a sociologia pode ser uma ciência tão objetiva e metódica e tão autêntica quanto as demais ciências. Por isso, as ciências biológicas, as ciências físicas, as ciências exatas. Então, assinale a alternativa correta. Então, a questão de números 8, a alternativa correta é, sem dúvida, a letra A. Segundo Durkheim, a regra fundamental do método sociológico é considerar os fatos sociais como coisas ou objetos observáveis para serem devidamente estudados e analisados. Resposta certa, a alternativa é a letra A da questão 8. Questão 9. O sociólogo brasileiro Gilberto Freire afirma que o processo de socialização é a condição do indivíduo desenvolvido dentro da sociedade e da cultura pela aquisição de status ou situação social, como membro de um grupo ou de vários grupos. Portanto, é incorreto afirmar. Aqui é o contrário. Todas estão corretas, menos uma. Questão 9, a alternativa certa para vocês anotarem os processos, letra I. Os processos de socialização antigos e modernos não se modificaram ao longo do tempo, pois os indivíduos se socializam da mesma forma. Errada a resposta. Falsa. Portanto, a alternativa que vocês devem assinalar é a alternativa E. Ok? Questão 10. Não vou ler a questão 10, é muito longa. O texto crítico de Durkheim, na obra dele, As Regras do Método Sociológico, novamente, dessa mesma obra, a reflexão dele, releiam. O texto crítico de Emily Durkheim expressa o esforço do mesmo em construir uma sociologia embasada. Portanto, questão 10, a alternativa certa é a letra D, na adesão aos padrões de estudo e investigação típicos das ciências naturais, como foi analisado na questão 8, ok? Muito bem. Aí a gente vê essas 10 primeiras questões e a gente entra aqui no novo tema de sociologia, já estudado, agrupamentos sociais, grupos sociais, conceitos, características dos grupos sociais e, logo abaixo, os grupos sociais podem ser classificados em primários, secundários e intermediários e depois vem agregados sociais, multidão, público e massa, ok? Vamos às questões. Questão 11. Os conceitos de agrupamentos sociais, grupos e agregados são de fundamental importância nos estudos sociológicos. Assinale a alternativa correta. Portanto, meus caros, a alternativa correta é a letra I. Mesmo sendo indivíduos diferentes na forma de agir e pensar, os membros de um grupo devem se comunicar e interagir sempre para o êxito do grupo. Esses itens aqui, essas alternativas são muito complicadas, porque muito próximas umas das outras, e às vezes a nossa interpretação é errônea. A alternativa certa, portanto, letra I, da questão 11. Questão 12. Um grupo de pessoas observando um acidente de carro fugido de uma catástrofe natural, um grupo de curiosos assistindo a um bate-boca entre dois vizinhos são exemplos típicos, claro, de multidão. Letra C, portanto, essa é fácil, né? Questão 13. Pessoas reunidas para assistir a um show de forró, a uma partida de tênis ou a um espetáculo circense.
unidas pelas mesmas motivações e gostos, formam um tipo de aglomerado social denominado público, letra B, sem dúvida nenhuma. Questão 14. Os grupos sociais primários são aqueles em que, a questão 14, a alternativa certa é a letra C. Deixa-me ver. Isso, exatamente, letra C, ok? Questão 15. O trecho da canção abaixo de Gilberto Gil faz referência a uma das dinâmicas centrais do processo de globalização, que está diretamente associada ao processo de, portanto, letra B, 15, a questão, o item, a questão 15, letra B. Não é isso? Muito bem. Questão, vamos seguir mais à frente, tá? Estratificação e mobilidade social, né? A divisão da sociedade humana em estratos, em camadas ou classes sociais. Muito bem, tipos de estratificação social, a pirâmide da estratificação social aqui está, a pirâmide das, digamos, a sociedade brasileira, simbolizando aqui a sociedade brasileira e todas aquelas desigualdades absurdas da nossa sociedade, ok? Muito bem, exemplos de estratificação social, já vimos esse assunto. Capitalismo, não é? A teoria de Karl Marx e de outros estudiosos, capitalismo moderno e a divisão dessa sociedade capitalista moderna em classes baixa, média, alta, tá? E as subdivisões de cada classe. Estratificação social na visão de Karl Marx e Max Weber. E, finalmente, as últimas questões, as 5 últimas questões de sociologia, segundo bimestre. Questão 16, de acordo com a tese de Karl Marx, a desigualdade social se explica, essa questão é difícil, com a questão certa é a letra B, pela divisão da sociedade em classes sociais, decorrente da separação entre a burguesia, a dona dos meios de produção, e a classe operária, o proletariado, não é? Então, na visão de Karl Marx, as desigualdades sociais se explicam a partir da divisão da sociedade humana em classes, da sociedade capitalista em classes sociais, tá? E a base basicamente são duas as classes sociais, a burguesia e a classe trabalhadora ou proletária. Ok? Questão 17. Em relação ao sistema de caixas de uma sociedade, assinale a alternativa correta à questão 17. A alternativa é a questão C, sem dúvida nenhuma, ok? Não há nenhuma forma de mobilidade social dentro de uma sociedade de caixas, dentro da sociedade, por exemplo, indiana e algumas outras lá no Oriente Médio. Questão 18. Para Karl Marx, o capital era o principal ponto a ser considerado e profundamente estudado para que fosse possível entendermos as mudanças sociais que surgem em um dado momento. Entende-se por capital, claro, a questão 18 é a letra, sem dúvida, alternativa A. Todo e qualquer bem que possa ser investido para gerar lucro. Aqui, essa questão, vocês terão muitas dúvidas e podem até ter assinalado erroneamente, tá bom? Questão 18, letra A. Questão 19, penúltima questão de sociologia, segundo bimestre. Leia com atenção. Os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem. Não a fazem sob circunstâncias de sua própria escolha, e sim sob aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado. Karl Marx. Baseado no texto, assinale a alternativa verdadeira. Portanto, a questão 19 é a alternativa C. Aqui, essa questão 19 tem apenas 4 alternativas e a alternativa correta é a letra C, ok? A história é feita pelos homens, conforme os condicionamentos herdados do passado. Então, não é uma livre e incondicional escolha do ser humano a história, né? O resultado, as consequências da nossa história. Muito bem. E, finalmente, a última questão. Questão 20ª. No Brasil, 1% mais rico concentra 28,3% da renda total do país. Um absurdo. No Catar, essa proporção é de 29%. Ou seja, quase 1/3 da renda está nas mãos dos mais ricos. Já os 10% mais ricos no Brasil concentram
absurdamente 41,9%, quase 42% da renda total, apenas 10% dos mais ricos, dos bilionários do país, conforme o infógrafo abaixo, elaborado em dezembro de 2019. Então, a concentração de renda no Brasil possui uma série de causas, dentre as quais estão, e aqui a alternativa correta, sem dúvida, é a letra a resposta mais completa. Ok, meus caros, logo mais, daqui a instantes, eu publicarei o gabarito, não, aliás, não está completo ainda, eu vou ainda completar o gabarito, não só a letrinha, mas eu esqueci que não é só a letrinha, mas é o enunciado da alternativa, ok? E depois eu enviarei para vocês. Obrigado pela atenção, Deus abençoe, e um bom fim de semana, e o bimestre acaba aqui para a gente, de acordo com o nosso calendário escolar 2021, o terceiro bimestre se inicia já na quarta-feira da semana que vem. Obrigado a todos e tchau, tchau. Se cuidem.